Bom dia, meus irmãos do YouTube. Estou aqui mais uma vez, falando com vocês para compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus. Que todos venham compreender mais uma vez a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E que desde já Deus possa te abençoar poderosamente, E saber que só Ele faz milagres, só Ele faz maravilhas. E que só Ele pode salvar a tua vida, restituir o teu casamento, fazer que você tenha progressos, benefícios na vida, A gente sabemos que as pessoas hoje estão buscando um Deus de dinheiro, um Deus que não salva elas, outras pessoas que estão usando a palavra de Deus muitas vezes para amaldiçoar outras pessoas. Mas o que eu creio de verdade é um Deus de amor, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que quer o bem de todos. Porque a própria palavra dele, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer na morte do perverso, ele não quer perder um sequer, ele quer salvar todos, Só o que acontece hoje no nosso meio é que as pessoas às vezes confunde muito o Velho Testamento com o Novo Testamento. E daí surgem muitas confusões, por causa disso. Porque as pessoas não sabem discernir, o que é um Velho Testamento e o que é um Novo Testamento. E às vezes fala até coisas horríveis, pastores mesmo falam coisas horríveis, porque não tem um entendimento profundo da palavra de Deus, Alguém uma vez me perguntou se eu era teólogo, Eu nunca fui teólogo, Tudo que eu sei até hoje, tudo que eu venho aprendendo é o próprio Espírito Santo que me ensina dentro da palavra. O Espírito Santo é que me ensina dentro da palavra. Quando eu me converti, eu estava de ressaca, Andando pelo mundo e meio bêbado. Estou com 14 anos, visível a Jesus, e o chamado que eu tive foi da parte do Espírito Santo. E eu já contei esse testemunho para muita gente, A todo canto que eu passo pregando, então tenho a oportunidade de falar de Deus, Seja de onde for. Eu sempre conto esse testemunho para que as pessoas venham a crescer espiritualmente. O meu chamado foi diante do Espírito Santo. O Espírito Santo me chamou, e uma das coisas que ele me fez, em primeiro lugar, foi não ter raiva de ninguém e fazer amizade daquelas pessoas que uma vez me chatearam, que eu fiquei com raiva, Mas isso foi difícil para mim? Foi. Mas eu fiz o que o Espírito Santo me pediu. E outra coisa que o Espírito Santo me levou a ler foi Bíblia. E é uma coisa que é mais linda e maravilhosa. No tempo que o Espírito Santo me levou a ler a Bíblia, eu não sabia ler, mas o Espírito Santo me ensinou. E assim fui seguindo aquilo que ele falava na minha mente. Aí ele falou para mim ler a Bíblia e eu não sabendo ler, mas eu passei um ano todinho lendo a Bíblia, e ele me ensinou muito como ele me ensina até hoje. Então a gente vê muitas coisas acontecendo hoje, e as pessoas não percebem, não têm o discernimento da palavra de Deus, E às vezes elas são enganadas por preguiça espiritual, porque elas não querem ler a palavra do Senhor. Mas eu te digo, diante de Deus, estou passando aqui, nessa segunda-feira de tarde, para compartilhar uma palavra com meus irmãos do YouTube, e espero que todos entendam, compreendam, Porque nós sabemos que a Bíblia fala que nem o filho vai pagar pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho, mas cada um vai dar conta a Deus no dia do juízo, Então nós sabemos que Deus não vai tirar ninguém por inocente e também não vai julgar ninguém injustamente. Então é bom a gente aprender isso, porque às vezes numa família um tem um chamado de Deus e os outros não querem a Deus, e você não pode obrigar, mas eles vão prestar conta com Deus. Então o diabo, a Bíblia fala também que ele se transforma em anjo de luz, para confundir as pessoas. Só tem um meio de a gente perceber essas coisas, de a gente aprender um pouco com essas coisas, é sendo do Espírito. Nós só podemos discernir as coisas espirituais com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais.
Mas quando você tem a presença do Senhor na sua vida, então você consegue discernir essas coisas. Então eu estou passando aqui essa tarde de segunda-feira para compartilhar uma palavra com vocês. E desde já eu te desejo que Deus te abençoe, te guarde a você, a tua família, mas que você venha guardar o principal do teu coração, que é a palavra do Senhor. O diabo ele não tem pena de ninguém, né? Espíritos imundos, né? Se você for num terreiro de macumba, você vai prestar atenção que para um espírito imundo se manifestar numa pessoa, ele precisa que aquela pessoa se disponha, que aquela pessoa se entregue a ele, que aquela pessoa ela venha ter uma aliança com ele. O diabo, quando ele precisa de uma pessoa que faça o mal, aí sim ele está dando um gancho para o diabo usar ele e fazer o mal. Assim é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus usar a mim e usar você, é necessário que você também venha dar lugar, que você venha procurar entender e compreender. Então, que essa mensagem que nós vamos ler aqui, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 16, é uma palavra muito profunda. Mas é uma palavra que ela traz espiritualidade, totalmente espiritual, e que faz a gente entender e crescer um pouco espiritualmente. O diabo não brinca de ser diabo, nem Deus brinca de ser Deus. Quando a gente se fala a palavra diabo, muita gente tem medo, mas na verdade o crente em si, aquele que tem o dom do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, ele não pode ter medo dessas coisas. Por ao contrário, ele tem que ser valente. Ele tem que ser valente em enfrentar essas coisas e buscar cada vez mais o Senhor, para que o Senhor venha usar ele profundamente. Tiago mesmo diz que uma fonte boa não pode jogar dois tipos de água. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus nos ensina a ser de Deus. No Antigo Testamento, Deus matava, Deus permitia que as pessoas viessem a falecer, usava pessoas para guerrear e exterminar aquilo que era ruim do meio dele. No Novo Testamento não. No Novo Testamento Deus está dando liberdade a todos para ser salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então nós precisamos crescer espiritualmente. E a palavra de Deus ela nos ensina algo muito lindo e maravilhoso. E eu passei aqui para compartilhar essa palavra com meus irmãos em nome de Jesus. Nenhum homem faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Mas o diabo ele se transforma em anjo de luz e às vezes engana muitos. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. E se alguém me perguntar, o diabo usou a palavra contra Jesus. O diabo faz coisas que as pessoas às vezes se enganam. Ele é sagaz, é mentiroso. Mas se você estiver diante da palavra de Deus, você vai saber discernir. Você vai saber perceber essas coisas e Deus vai te dar o livramento em nome de Jesus. A maior revelação que nós temos hoje é a palavra de Deus. Se a gente viver de acordo com a palavra de Deus, então Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar e nós vamos conseguir vencer esse mundo. Assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Muitas vezes eu vejo muitos crentes dizendo que Pedro era medroso, que Pedro era covarde, porque Pedro negou Jesus. Mas eu não vejo desse jeito. Eu vejo que Pedro era muito corajoso. Porque se você observar bem as escrituras sagradas, o único que estava lá, se aquietando nos fogos, indo atrás de Jesus, quando Jesus foi preso, foi só Pedro. Então eu tenho Pedro como corajoso. Mesmo que ele tenha negado a Jesus, né, porque ele era homem, todo homem tem medo, mas ele estava lá. Ele superou o medo dele, estava todo o tempo ali perto de Jesus. E quando o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus disse e ele chorou amargamente. Mas eu tenho Pedro como corajoso. Foi o único também que Deus levantou ele como pastor. Então que nós venha refletir. Então aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 16, a Bíblia tem uma mensagem que diz assim: a cura de uma jovem adivinhadora. E a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens
são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A Bíblia nos revela e nos traz essa pequena mensagem, nesses pequenos versículos, que nesse tempo, quando os homens de Deus viviam peregrinando, pregando a palavra do Senhor, ensinando o povo, a palavra de Deus, neste lugar aqui, havia uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela vendo ali a Paulo e Silas toda a vida pregando o Evangelho do Senhor, ela começou a falar, aquele espírito que estava nela, fazendo morada nela, começou a falar que ali eram dois homens de Deus e que vinham pregando o caminho da salvação e que era servo dos Deus Altíssimo. Se a gente for olhar um pouquinho aqui mais a fundo, a gente vamos perceber que esse espírito que estava manifestado nela não estava mentindo, estava realmente falando a verdade. Mas os homens de Deus, percebendo que aquele espírito não era um espírito que agradava ao Senhor, eles ali sendo atormentados todo dia consecutivamente pelo aquele espírito. Então o que aconteceu? Aconteceu que Paulo se indignou. A Bíblia diz que Paulo ficou revoltado com aquele espírito todo o tempo atormentando ele. E ali Paulo usou da autoridade do nome de Jesus e repreendeu aquele demônio. Era um demônio que usava ela e revelava. Alguém me pode perguntar: irmão, aonde você quer chegar? E eu vou te dizer aonde eu quero chegar. Assim como um espírito imundo entrou nessa jovem e falava a verdade, que ele não estava falando mentira, realmente Paulo e Silas eram homens de Deus e estavam pregando a verdade. Assim como ele entrou ali e falou a verdade, todavia, qualquer um de nós, quando nós nascemos, há duas oportunidades para nós: o lado do bem e o lado do mal. E há duas coisas que acontecem distintas no mundo espiritual: Deus querendo te salvar desde quando você nasce, porque Ele já te formou dentro do ventre da tua mãe. Mas Satanás também, desde quando você nascer, já vai planejar um plano para destruir a sua vida, para acabar com a sua vida. Então por que ele sabia, esse espírito sabia e revelou que ali eram dois homens de Deus que estavam pregando o caminho de salvação? Porque uma coisa eu te digo diante de Deus: o diabo conhece a mim e a você, e ele sabe muito bem onde está o meu ponto fraco e o teu ponto fraco. É por isso que a Bíblia fala que o homem de Deus, ele tem que matar o velho homem todo o tempo. Ele tem que fazer morrer a carne. Porque se ele não fizer morrer a carne, ele está dando brechas, ele está dando engancho para os espíritos imundos agir. E qualquer espírito imundo que se manifeste em qualquer lugar por aí, se for um espírito de demônio, ele sabe da sua vida inteirinha. Por quê? Porque o plano de Deus é te salvar dentro de criança. E o plano de Satanás é de fazer que você tropece desde criança. Então ele conhece muito bem. E eu posso dar até aqui outra passagem para você refletir mais um pouquinho. A Bíblia fala que Paulo estava expulsando um demônio. E 7 homens viram Paulo expulsando o demônio no nome de Jesus. E eles viram e eles foram sem autoridade e viram um demônio manifestado. E quando ele viram aquele demônio manifestado, ele falou: eu te conjuro pelo Deus de Paulo. Aquele que estava endemoniado, ele mesmo abriu a boca e disse: Paulo eu conheço, Deus de Paulo eu conheço, mas vocês quem são? A Bíblia fala que esse endemoniado bateu tanto nesses homens que eles correram nu, sem roupa. Então o diabo, ele conhece um homem de Deus e conhece aquele que não é de Deus. Não tem como enganar Deus e não tem como enganar Satanás. Por quê? Porque quando você nasce, você está sendo vigiado. Deus te conhece dentro do ventre materno. E o diabo, quando você nasce, ele já está ali vigiando. Como é o ensinamento do pai e da mãe.
fazendo planos para fazer aquela pessoa ser destruída. Então essa jovem aqui, ela dava muito lucro. Ela dava muito lucro porque ela adivinhava, ela falava coisa das pessoas. Ela falava a vida daquelas pessoas, e aquilo ali as pessoas achavam bom e pagavam dinheiro para aqueles homens que eram dono dela. E quando Paulo repreendeu, indignado, repreendeu esse demônio dessa jovem, e não deu mais lucro, o que aconteceu imediatamente foi aqueles homens ficar com raiva. Porque aquela que adivinhava para eles e ganhava dinheiro usando esse demônio, não dava mais dinheiro. E qual foi o resultado de tudo isso aqui? Que Paulo e Silas foi preso. Jogaram Paulo e Silas preso, mas lá o homem de Deus não reclamou não. O homem de Deus começou a cantar louvor. Deus enviou os seus anjos, soltou aquelas cadeias, abriram os portões automaticamente e houve salvação para os homens de Deus. Mas o diabo, você vê que ele é enganador, o bicho é sagaz. É por isso que eu digo para você, não crer em toda revelação. Nem toda revelação ela vem da parte de Deus. Pode ser muito bem uma pessoa manifestada sem você perceber, que conhece a sua vida desde quando você nasceu, revelando algo da sua vida. Então, meu irmão, passei para você meditar um pouco comigo nessa mensagem aqui. Eu passei para compartilhar essa mensagem aqui, que você possa meditar, né? Os homens verdadeiramente de Deus, eles procuram fazer a vontade de Deus sem querer nada. Eles fazem por amor. Eles fazem porque eles adoram a Deus. Eles fazem porque amam as pessoas e querem ajudar as pessoas. E esse demônio aqui, que era usado por essa menina, dava muito dinheiro para os donos dele. Mas não se engane, a Bíblia fala claramente que Satanás se transforma em um anjo de luz. E chamo mais uma vez a atenção para você. A Bíblia diz que nem o pai vai pagar pelo pecado do filho, e nem o filho pelo pecado do pai. Mas cada um vai dar conta a Deus por causa das suas obras. Então, Paulo estava pregando a salvação. Então, o que eu aprendo com isso? Que nós devemos guardar a nossa salvação. Eu posso estar na minha casa e a minha família não querer nada com Deus, mas eu tenho que guardar a minha salvação. E posso também estar na minha casa e orando para que Deus salve toda a minha família. Assim como foi aquele centurião. Quando ele se converteu, a família também se converteu. É por isso que houve salvação na casa inteira. Então, se na casa tem um sacerdote, tem um homem de Deus, e ele está em oração, e aquela família também quer, não tem quem impeça. Não tem espírito imundo que impeça dele ser salvo. Então eu passei para compartilhar essa mensagem. E essa mensagem fica no teu coração. E saber que um crente não pode ter medo de demônio. Um crente não pode ter medo de nada. Mas ele tem que sim falar a verdade. Ele tem que pregar a verdade. Isso é que interessa para Deus. Que você seja um verdadeiro atalaia. Que você seja um verdadeiro profeta do Senhor. Porque o único profeta que quis fazer o mal com o povo de Deus, chamado Balaão, ele pagou um alto preço e foi com a vida dele. Ah, e te lembro mais, por que ele pagou um alto preço? Porque ele queria amaldiçoar o povo de Deus por causa de dinheiro. O rei ofereceu dinheiro para ele e ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Mas o preço foi a morte. Então aquele que vive no pecado, aquele que anda dando brecha para demônios, é arriscado morrer. Então procure ser salvo, procure mais a Deus, procure fazer a vontade do Senhor, porque é isso que importa. Não importa quem fale mal de nós, que pense mal de nós, o importante é agradar a Deus. Só eles devem ser adorados. Não adore homem nenhum. Nunca adore ao homem, mas adore o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe salvação para nós e derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Esse sim é digno de ser adorado, de ser louvado, e a palavra dele é digna de toda a honra e toda a glória de ser compartilhada por todo mundo. Pois aqui eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo mais eu vou colocar uma mensagem aqui no YouTube que vai falar a respeito da unção do Espírito Santo. Hoje não, mas logo mais eu estarei colocando essa mensagem. Como é importante o Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família,
a sua vida e tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus. Amém.